começa a unidade 9, não está fala de limites de funções em R, não está fala de limites nem infinito, positivo ou negativo, limites num ponto de fecho de domínio, não está mostra alguns teoremas que nomeam-se de toolbox, e não está mostra uma aplicação de limite de funções em R. Nas unidades anteriores, não calcula limite de sequência. Sequência é uma função com domínio em conjunto de números naturais. Mas conjunto de números naturais é um conjunto de pontos isolados. O único lugar que não podia calcular o limite é o limite ao que n tende para mais infinito. Ao que não muda para funções em R, domínio de uma função, domínio dessa função pode ser R ou subconjunto de R. Tem diferenças topológicas entre R e N. Não pode calcular limite de uma função ao que x tende para mais infinito. Não está calculando um limite nem infinito. Infinito positivo ou negativo, que é a primeira diferença, porque um número real tem simétricos. Significa que não pode calcular também limite infinito ao que x tende para menos infinito. E qualquer um ponto de R, ele é um ponto de acumulação. Significa que não é qualquer vizinhança que tem mais pontos de R. Então, pode calcular limite também em qualquer ponto. Limite num ponto só existe se o limite ao que está por cima daquele ponto de um lado ou daquele outro lado ser igual. Claro que tem mais um caso adicional, que você pode aproximar oscilando entre números maiores e menores do que A. Então, se não tem uma função em R definida num domínio, não está falando limite de f de x, ao que x tende para mais infinito, é L, pertencente a conjunto de números reais. Se para qualquer epsilon maior que zero, existe um P, nesse caso, real, tal que sempre que x é maior do que P, implica uma diferença entre f de x com L é menor do que epsilon. A estrutura dessa definição é exatamente o que não tinha para uma sequência. Portanto, na sequência, variável é n, n tende para mais infinito. Um ponto P seria um ponto de n. N seria maior que P. Então implicava f de n, que é xn menos L menor do que epsilon. Não pode até falar mais. Numa função qualquer, em R, se mais infinito pertence a bordo de domínio de F, então não pode extrair uma sequência apenas de números naturais de seu domínio. Portanto, apenas o F de N, onde N pertence ao domínio de F interseta conjunto de números naturais. Como exemplo, não pode dar, por exemplo, f de x, que é a expressão analítica dessa função, é dada por 1 sobre x. Domínio de f é igual a R, excepto 0. Como o mais infinito pertence a bordo de domínio, não pode extrair uma sequência que é igual a 1 sobre n, que já não tinha estudado antes. Que ele está permitindo deduzir logo o primeiro teorema para o nosso toolbox, que está falando o seguinte: se limite de f de x ao que x tende para mais infinito for L, então limite ao que n tende para mais infinito de cada sequência que não está extraída de f de x também é igual a L. Na demonstração, hipótese, na hipótese não tem para qualquer epsilon
maior que zero, existe um número P real, tal que sempre que x for maior do que P, implica uma diferença entre f de x menos L é menor que y. Bom, a propriedade arquimediana de R, qualquer número P tem um natural maior que L. Portanto, existe um M maior que P para qualquer P. E para aquele P específico da extensão, existe um M maior que L. Se existe um M maior que L, não faz ligação da prova. Então, existe um M natural, tal que sempre que N é maior que M, como para aquela propriedade arquimediana, N é maior que P, então N também é maior que P, logo implica F de N menos L é menor que Y, e não está prova tese. Recíproco é falso. Se não tem uma sequência extraída de uma função e aquela sequência tende para L, nem sempre aquela função também é convergente para L. Tenta o contra-exemplo de uma função, por exemplo, periódico, o único que você pode extrair uma sequência convergente. No pode generaliza aquele teorema nesse assunto, afirma se limite de f de x ao que x tende para mais infinito é L. Então, limite de f de xn para qualquer sequência que tende para mais infinito também é L. O teorema anterior, no caso especial, onde xn é igual a L. Portanto, não usa aquela sequência de função. Aquele teorema ali tem a ver com aquilo que nós estamos a falar, sampling ou amostragem. Aquela sequência que nos está extraída de uma função é chamada também uma amostra. Uma amostra que nos está extraída de uma função. Também não pode calcular limites num ponto de fecho de domínio. Dada uma função em R, primeiro no ordem ponto A. No ordem ponto A pode ser aproximado de x sempre com valores de x menor do que A. Outra forma, x se aproxima de A pela esquerda. Também pode ser aproximado de pontos de x sempre maior do que A. Outra forma, x se aproxima de A pela direita. Não considera limite ao que x tende para A para a esquerda. Se esse limite existe, para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Como x é menor que A, ou que x está aproxima de A para a esquerda, A menos x é positivo. Se for menor que delta, então implica uma diferença entre f de x e L é menor do que epsilon. E limite de f de x ao que x está tende para A à direita existe, e é um número L, se aquele número satisfaz a seguinte condição: para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Como x se aproxima de A para a direita, x é sempre maior que A. Então, x menos A é positivo, e se for menor que delta, então a diferença entre f de x e L está a ser menor do que epsilon. No pôr de junta, se aqueles dois limites ali existem, e se eles forem igual, no pôr de junta aquelas duas condições assim, e não está dando uma definição. Então, o limite a que x se aproxima de A, de f de x, é aquele número L, que é um número que, para qualquer epsilon maior que zero, no sigma existe um delta, que está satisfazendo todas as duas condições, que é tanto aqui A menos x menor que delta, como aqui x menos A menor que delta, tudo que ele implica, f de x menos L é menor que delta. Aquele é o que x está tendo para a esquerda, aquele é o que x está tendo para a direita, que os dois limites existem e é igual a L. Então, que as duas condições assim é equivalente a falar apoia uma única condição, x menos A menor
que delta, maior que zero. Então, não escreve, mas limite ao que x tende para A de uma função em L, se e só se que ele L satisfaz essa condição. Para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta, tal que sempre que x menos A em módulo for menor do que delta e for maior que zero, então a diferença entre f de x e L é menor do que epsilon. Vou considerar um exemplo onde aqui no tabela f de x é igual a x quadrado menos 4. Verifica, por definição, que limite ao que x tende para 3 de f de x é igual a 5. Primeiro nota, teste para 3, está dando 9 menos 4. 9 menos 4 é 5, que ele é um candidato a limite e não está verifica. Portanto, para não verificar, não está por definição para qualquer epsilon maior que zero, tem que existir um delta maior que zero, tal que sempre que x menos 3 for maior que zero ou menor que delta, ele implica uma diferença entre a função, que é x quadrado menos 4, e 5, que é aquele candidato a limite, é menor que epsilon. Mas aqui não está prova que ele tem a mesma estrutura, hipótese, tese, não tem que ir parte de hipótese para prova, tese, mas se existe, não tem que mostrar as deltas de lição. Não está começa para tese, como que é prova, x quadrado menos 4 menos 5 menor que epsilon. Qual é o nosso objetivo no trabalho de tese? Nosso objetivo é tentar extrair dessa expressão uma expressão semelhante àquela que está na tese. Então avança através de equivalências, que é a implicação de dois lados. X quadrado menos 9 menor que epsilon. X quadrado menos 9 não pode, é um caso especial, não pode falar, mas é x menos 3, x mais 3 menor que epsilon. E Lídia não consegue isolar x menos 3, que é nosso objetivo, está isolado, vezes x mais 3 em módulo menor que epsilon. Ele é equivalente a x menos 3 menor que epsilon sobre x mais 3. E sim, x que pode ser, x tem que ser diferente de menos 3. Menos 3 está um bocado longe daquela vizinhança, portanto nunca tem um problema imediato. Licenciei, não pode flama, já não descobre nós delta. Mas se não flama aquele que é delta, então sempre que x menos 3 é menor do que delta, implica que x menos 3 é menor do que epsilon sobre x mais 3. Mas delete, não está pode volta para trás então. Para aquela expressão, né? Não está volta para trás para aquele, que não está conseguindo chegar na nossa tese. Então, aquele é um delta possível. Mas nós nunca queremos delta para depender de x. Não queremos delta pode depender de epsilon, mas nunca queremos delta para depender de x. Mas o que não está fazendo para delta que depende de x? Bom, para delta que depende de x, não está chega aqui na cozinha falar. Não está por delta nessa metade. Não está exige que delta seja menor do que ele, para aquela hipótese. Mas não quer delta também para ser menor do que aquele. Por quê? Para nunca perder passo na demonstração. Vamos, se delta fica nessa metade, então sempre que no flama x menos 3 é menor que delta, não está pode falar, implica, mas x menos 3 é menor do que aquele. Vamos, se ele é menor que delta, ele é menor do que algo que é maior que delta. Então, no lugar que nós sabemos por delta, é assim. Mas nós não temos um delta que até depende de x. Então, o que não está fazendo? Primeiro, não arranja espaço, por isso que não pode escrever. Depois, não está pegando hipótese.
E pode ser grátis, não pode usar. Para que não este usa hipótese? Para a mim criar um delta que é menor do que essa fração de exceção. Se eu puder controlar x mais 3, não conseguirá esse delta. Mas a mim tem um controle, e pode estar um controle sobre x menos 3. Será que ainda pode extrair um controle sobre x mais 3? Controle significa criar uma limitação inferior e superior. Portanto, então começa a dizer x menos 3 maior que 0, maior que delta. Ele é equivalente a x menos 3 menor que delta e maior que menos delta. Que ele implica, mas x é menor que 3 mais delta e é maior que 3 menos delta. Mas a mim mesmo de x mais 3. Portanto, por isso soma 3 na tudo isso. X mais 3 menor que 6 mais delta, maior que 6 menos delta. Portanto, já tem x mais 3, agora temos este módulo. Vamos para o módulo, tem que garantir, mas ele é positivo. Então, basta garantir um delta que põe ele positivo. Então, experimenta. Um delta 1 é igual, por exemplo, a 1. Se experimenta um primeiro delta igual a 1, x mais 3 é menor que 7 e é maior que 5. Bom, então ele é positivo. Se ele é positivo, pode o módulo, então já tem um controle na x mais 3. Se tem um controle na x mais 3, ou seja, ele é menor que 7, ele é maior que 5, para aquele caso em que tem um delta experimental de 1, então você pode falar, mas aquele delta que mestre é uma fração, então põe epsilon no numerador, e no denominador, se põe algo que é maior do que aquela fração está ficando menor se mantém. O que é menor do que ali, o que é maior do que ali, é 7. Portanto, se for 7 ali, aquela fração é menor do que ali. Então, já deixa delta ser mínimo entre 1, que a gente tinha experimentado, e epsilon sobre 7. Então, não consigo provar que aquele delta não está conseguindo prova, mas sempre que x menos 3 é menor que delta, como delta é mínimo de que os dois números são, delta é menor ou igual que um desses. Portanto, delta é menor ou igual que epsilon sobre 7. E se delta é menor ou igual que epsilon sobre 7, delta é menor do que epsilon sobre 7. Mas se delta é menor que epsilon sobre 7, como olha um ali no meio, ele é menor também. X menos 3 é menor do que epsilon sobre x mais 3. De adiante, pode bem para trás. Muito bem para trás. Que ele implica aquele, que ele implica aquele, e depois de volta para a tese, e da prova tese. Que é o cálculo ali, chamado cálculo epsilon delta, você deve fazer o esforço para aprender aquele cálculo epsilon delta de função. Um teorema para o nosso toolbox, que é a extensão daquele teorema que não tinha olhado anteriormente, é se você tem uma função f em R, e xn for qualquer sequência que tende para, então se limite de f de x, só que x tende para for igual a L, e existe um número, então limite aqui n tende para mais infinito de f de xn também é L. Então eu tenho 15 tipos de limite que eu pode calcular para funções em R. Eu tenho limite num ponto, mas limite num ponto só é possível se limite à esquerda for igual a limite à direita. Depois não tem limites no infinito. Limites no infinito positivo e limites no infinito negativo. Que esse limite pode ser um número real, mas não hoje também, mas não pode usar que é símbolos mais infinito e menos infinito de reta acabada como limite de uma função a que x pretende, ou para um ponto ou para infinito. Logo, não pode preencher aquele quadro de tudo que esse tipo de limite que tem. Valor de limite pode ser L mais infinito ou menos infinito. Que as linhas para falar limites infinitos e que limite real.
Mas x pode tender para à esquerda ou à direita, ou x pode tender para mais infinito ou menos infinito. X pode tender para A, x pode tender para a esquerda, x pode tender para a direita, x pode tender para infinito positivo, ou x pode tender para infinito negativo. É 15 possibilidades que não tem para todo o limite que não pode calcular de uma função em R. Dois conceitos importantes é bordo de domínio de uma função e assíntotas, que é valores limites de uma função na bordo de seu domínio. Uma função nem sempre é definido na seu bordo. Mas quando o bordo de domínio for um ponto de acumulação do domínio, ele pode calcular valores limites daquela função naquele bordo. Como exemplo de aplicação de cálculo de limite na bordo de domínio, nos estuda gráfico dessa função polinomial. Domínio dessa função, dada pela expressão analítica, é R excepto 1, onde o denominador está anula. Na unidades anteriores, no prende estuda sinal de uma função polinomial. Nós estamos fazendo um quadro, ao que x é menos 3, o numerador é 0, ao que x é 3, também o numerador é 0. Como é uma parábola voltada para riba, entre sinal ele é negativo, fora de sinal ele é positivo. E o denominador é 0, ao que x é 1. Como o coeficiente de x é positivo, antes de ser 0 ele é negativo, depois de ser 0 ele é positivo. Então, essa fração tem sinal negativo, 0, positivo, 1 é excluído de domínio, negativo, 0 e positivo. Se não transporta essa informação para gráfico, não estou a chamar cateninho de imagem. Menos 3 e 3, esses zeros de função. Antes de menos 3, ele é negativo. Gráfico de função está nessa região. Entre menos 3 e 1, ele é positivo. Logo, o gráfico dessa função está nessa região. Entre 1 e 3, ele é negativo. Logo, o gráfico dessa função está nessa região. E a partir de 3, ele é positivo. Logo, o gráfico está nessa região. Estudo de sinal está permitindo determinar região na onde que gráfico de função está. No segmento passa ali e esta passa ali. Uma função pode mudar sinal ou nesses zeros, ou ali, ou na bordo do domínio. Portanto, é um bordo do domínio. Isso assim também pode mudar de sinal. Domínio dessa função é R, excepto 1. Portanto, o bordo de domínio é menos infinito, é um bordo de R, mais infinito é um bordo de R, 1 é um bordo de domínio também. Não tem que calcular limites na bordo de domínio. Limite ao que x tende para menos infinito, limite ao que x tende para mais infinito. Limite ao que x tende para 1 à esquerda, limite ao que x tende para 1 à direita. Que esse limite ali está dando comportamento de função na bordo do domínio. Nesse caso, não pode simplificar a expressão analítica dividindo x² menos 9 para x menos 1. Se não divide x² menos 9 para x menos 1, x² dividido por x está aqui x vezes vezes menos 1 está dar menos x mais x, x² menos x², portanto aqui ele está dar x menos 9, está aqui 1 vezes. 1 está dar mais 1, x está dar menos x, não tem menos 8 nesse aqui. Portanto, não pode falar, mas x² menos 9 sobre x menos 1 é x mais 1, mais resto, portanto, menos
8 sobre x menos 1. Com aquela expressão analítica simplificada, é fácil, calcula limite ao que x tende para mais infinito, de x mais 1 menos 8 sobre x menos 1. Esse termo tende para 0, aquele termo tende para mais infinito, portanto é mais infinito. Então nós licenciamos no termo função que cresce à medida que x tende para mais infinito, função que cresce. Limite ao que x tende para menos infinito, que ele é menos infinito que ele é 0, o resultado vai ser menos infinito. Função que cresce enquanto x tende para menos infinito. Ao que x tende para 1 à esquerda, limite x mais 1 é 2, menos, com o valor de x é menor que 1, que o denominador tende para 0 à esquerda, portanto, tende para 8 sobre 0 à esquerda, 8 sobre 0 para valores menores que 0 é menos infinito, aquele menos da troca sinal, fica mais infinito mais 2 é mais infinito. Portanto, o limite ao que x está bem para 1 à esquerda é mais infinito. Mas não podia já ver isso assim, mesmo limite, valores de x aumenta a hora que x tende para 1 à esquerda. Da mesma maneira, não pode calcular o limite ao que x tende para 1 à direita, de x mais 1 menos 8, x menos 1. Nesse caso, x tende para 1 sempre para valores maior que 1. Como é valores maior que 1, denominador tende para 0 à direita, 8 sobre 0 para valores maior que 0 é mais infinito, aquele menos está trocando sinal, 2 menos infinito é menos infinito, portanto, no teorema ao que x tende para 1 à direita, valores de função na borda desse domínio da divisão. Não tem assíntotas, que é valores limites de função na borda do domínio, que está falando, mas não tem uma assíntota vertical, está certo? E aquele crescimento de função ao que x tende para mais infinito, aquele crescimento dessa função pode ser comparado com x mais 1. Dessa expressão, no teorema, x mais 1 menos f de x é igual a 8 sobre x menos 1. Ou seja, diferença entre x mais 1 e função tende para 0, ao que x tende para mais infinito, ou ao que x tende para menos infinito. Então, x mais 1 é um assíntota de f de x. Não pode fazer gráfico, então, de x mais 1, sem interseção é 1, então tem um gráfico assim, significa que o gráfico de f está aproxima do gráfico de x mais 1, hora que x tende para mais infinito, e o gráfico de f está aproxima de x mais 1, hora que x tende para mais infinito. A partir da informação, não só de sinal, como de assíntotas, que é valores limites de função na borda do seu domínio, não está por então traça gráfico dessa função desse centro. Mais frequente é no ter um gráfico que não obtém ou para experiências de laboratório ou para um modelo qualquer experimental e não querer obter uma expressão analítica. Qual é a expressão analítica que corresponde àquele gráfico de exceção? Não tem dois pontos de descontinuidade, bordo de domínio. Não pode usar uma expressão analítica polinomial para criar essa descontinuidade de exceção naqueles dois pontos. X menos 2, x mais 2, está criando aquelas duas descontinuidades de exceção. Que um zero de função não pode criar com zero dessa função de exceção também. Não está por ter aqueles dados de valor limite de função vai ser bordo.
mais infinito menos infinito, à esquerda e à direita de menos 2, à esquerda e à direita de 2. Portanto, que esse limite licenciado está pode extrair de gráfico. A partir dali, está pode reconstruir então uma função que pode ser uma função desse tipo licenciado. Mas não tem que ter cuidado. Se não quer que os dois limites licenciados, à esquerda e à direita, tendem para mais infinito, não tem que pôr quadrado no denominador. E se não quer que ele para volta para arriba, não tem que pôr quadrado assim. Ele tem que verificar, mas que as limites, x também para mais infinito ou menos infinito é zero, se grau de numerador é menor que grau de denominador. Então, já não tem quadrado, portanto, x à quarta, x ao quadrado, portanto, que ali é uma possibilidade de uma expressão analítica para uma função desse tipo licenciado. Então, fica por aí, eu te agradeço pela atenção.